Quando há um governo populista, gasta muito, se endivida aceleradamente, o que ele está dizendo é o seguinte: meus filhos e meus netos vão pagar pela minha irresponsabilidade. Os liberais democratas, eles preferem controlar os gastos públicos e reduzir os impostos, porque eles acreditam que o setor privado é que é o motor de crescimento. O social-democrata pensa ao contrário, que quem faz crescimento econômico é o governo, com investimentos. Então ele prefere sempre aumentar os impostos. Ele vai gastando cada vez mais e aumentando os impostos ou se endividando. O Brasil gasta muito e gasta mal e tenta arrecadar muito e arrecada de forma também disfuncional. Já se falou várias vezes que é um manicômio tributário. A altura dos impostos, que eram há 30, 40 anos atrás, eram 18%, 19% do PIB. E o Brasil crescia 7% ao ano. Hoje os impostos já chegaram a 34%, 35% do PIB. E o Brasil parou de crescer. Que os encargos sociais e trabalhistas são armas de destruição em massa de empregos. Mas nós não podemos nunca confundir uma reforma tributária com um aumento de arrecadação. O social-democrata tem o direito de falar assim: não, mas eu quero gastar mais. Tudo bem, então você vai ter que botar impostos. E vai perder popularidade por aumentar os impostos. Você quer gastar mais, mas não é jogando a responsabilidade para nossos filhos e netos, não é inviabilizando as aposentadorias no futuro. Querendo ou não querendo, o Brasil está condenado a crescer. Você certamente conhece o trabalho do Paulo Guedes no Ministério da Economia, mas a carreira do ex-ministro no setor privado também é impressionante. Guedes participou da criação de algumas das maiores instituições financeiras e empresas de educação do Brasil. Em 1983, ele se juntou a Luiz César Fernandes e a André Jakurski para fundar o Banco Pactual, hoje conhecido como BTG Pactual, o terceiro maior banco brasileiro em valor de mercado. Anos depois, Jakurski e Guedes deixaram Pactual para fundar a JGP, até hoje uma das gestoras de fundos mais bem-sucedidas do país. Guedes também criou uma gestora de fundos de private equity, chamada BR Investimentos, que depois foi rebatizada para Bozano Investimentos e hoje se chama Crescera. Já no setor de educação, Guedes criou a faculdade do IBMEC e lançou os primeiros MBAs executivos do Brasil. Na Bozano, ele investiu em 4 empresas de educação, que depois fizeram IPO: Grupo SEB, Ânima, Abril Educação, hoje parte da Cogna, e Afya. Essa última fez o IPO na Nasdaq. Logo que deixou o governo, um dos grandes desejos de Guedes era voltar a empreender no mercado de educação. Agora, ele se associou ao Grupo Primo e à Faculdade Hub para lançar o único MBA em macroeconomia e portfólio management do Brasil. Esse curso é ideal para quem quer aprender a analisar cenários e fundamentos macroeconômicos. E as técnicas de análise macroeconômica ensinadas poderão ser aplicadas na tomada de boas decisões de investimentos. Guedes fez isso a vida toda. No Pactual, ele previu antecipadamente que os diversos planos econômicos das décadas de 80 e 90 fracassariam. O banco ganhou muitos milhões de dólares fazendo investimentos de acordo com as previsões de Guedes. Na JGP e na Bozano, ele também ganhou fortuna fazendo previsões econômicas certeiras. E nesse MBA, ele vai ensinar você a fazer isso, seja para gerir o seu próprio dinheiro, para cuidar dos recursos de sua empresa ou para trabalhar no mercado. A primeira aula desse MBA começa em instantes. Nela, Paulo Guedes vai abordar o principal problema da economia brasileira: o endividamento em bola de neve e os juros elevados. Ele vai citar as medidas que tomou para melhorar a situação fiscal e vai propor reformas que deveriam ser feitas para aumentar nosso potencial de crescimento. Na segunda aula magna, que marca o lançamento do nosso MBA, que acontece na quarta-feira, Paulo Guedes vai analisar o cenário econômico internacional. Ele diz que a principal preocupação mundial é o fim do casamento entre China e Estados Unidos. Essa aliança permitiu que o mundo crescesse a taxas elevadas sem inflação nas últimas 4 décadas. O fim desse casamento piora o cenário para a economia mundial. E na China, as consequências negativas já começam a ser observadas, com implicações negativas para o preço das commodities e para o Brasil. Na terceira aula, vamos analisar como construir um portfólio de investimentos levando em consideração o cenário econômico mundial. Paulo Guedes convidou para dar essa aula Bruno Serra, ex-diretor de política monetária do Banco Central e gestor de uma família de fundos multimercados do Itaú. No BC, Serra foi o principal responsável pela condução da política de juros do Copom e pela gestão das reservas internacionais. Ele, inclusive, tem uma opinião bastante polêmica sobre a taxa de câmbio no Brasil.
Brasil. Na sexta-feira, você vai ter acesso total a essa entrevista com o ex-diretor do Banco Central. Essa série de 4 aulas gratuitas acaba no dia 15 de abril, porque na próxima segunda-feira a gente vai abrir as inscrições para a segunda turma do MBA em Macroeconomia e Portfólio Management com Paulo Guedes. Esse vai ser o melhor MBA do Brasil para você aprender a analisar o cenário e os fundamentos macroeconômicos e tomar as melhores decisões de investimento. Esse MBA é ideal tanto para quem quer aprender a gerir a própria carteira de investimentos ou o portfólio da empresa, como também para quem quer trabalhar no mercado financeiro. Dá só uma olhada no que vai ter nesse MBA. Aulas com Paulo Guedes, com Mansueto de Almeida, Adolfo Saxida, Gustavo Montesano, Marcos Troirro, Bruno Bianco, Valderi Rodrigues, Hélio Beltrão, Morgan Housel, Guilherme Achê, Florian Bartunek e vários dos maiores economistas e investidores do Brasil. Evento presencial com Paulo Guedes e Thiago Nigro, exclusivo para os alunos. Convite para você atuar como consultor de investimentos do Grupo Primo, ferramenta de inteligência artificial que encontra oportunidades de trabalho sob medida para o seu perfil. Certificado de MBA emitido pela Faculdade Hub, que acaba de ser comprada pelo Grupo Primo e foi avaliada com nota máxima no MEC. Campeonato de simulador da Bolsa, com premiação de cashback de todas as mensalidades do MBA para os 3 primeiros alunos com os melhores resultados. Curso preparatório para você conseguir sua certificação e trabalhar no mercado financeiro. Comunidade de alunos no Telegram para você fortalecer o seu network e 6 meses de Finclass grátis. Não tem nenhum MBA no Brasil com tudo isso. Voltando agora à nossa primeira aula, hoje o Paulo Guedes vai mostrar qual o principal problema da economia brasileira e como ele deveria ser enfrentado. São propostas sofisticadas para aumentar o nosso potencial de crescimento. Com vocês, Paulo Guedes. Meus amigos, hoje nós vamos conversar sobre regimes fiscais. O regime fiscal é basicamente o monitoramento, o registro, as regras de comportamento do governo. De um lado ele tem gastos públicos, gastos com a previdência social, com o pagamento do funcionalismo, com a liquidação das perdas judiciais que ele sofreu, a administração da justiça no país, os pagamentos de juros sobre a dívida, os programas sociais, Bolsa Família, auxílio emergencial, todos esses gastos estão de um lado, é o registro das despesas públicas, e de outro lado você tem os impostos, a arrecadação. O regime fiscal é justamente o conjunto de regras que regula ou que regulam essas despesas de um lado e a arrecadação do outro. Nós vamos conversar um pouco sobre isso. A primeira abordagem relevante é justamente mostrar o caráter intertemporal do regime fiscal. Por exemplo, o desejável é que os gastos fossem financiados pelos impostos, mas é natural que os governos às vezes gastem um pouco mais do que os impostos quando há situações de emergência. Por exemplo, quando há uma guerra, é o caso clássico de um endividamento acelerado para financiar uma guerra, quando há uma emergência sanitária, como aconteceu no caso do Covid, quando há excepcionalidades, você gasta um pouco mais e acumula dívida mais rapidamente. E o que seria um comportamento saudável, correto? É assim que a atividade econômica se restabeleça e a normalidade esteja recomposta, que você então reduza a sua dívida, você retire a dívida. Então, o normal, um regime fiscal saudável, ele permite, às vezes, um endividamento acelerado de um lado, quando há situações de emergência, mas também uma desaceleração mais forte quando a economia volta ao normal. Por exemplo, isso aconteceu conosco. Isso aconteceu conosco quando houve Covid, isso acontece quando há uma guerra, e é normal. Para que não haja um endividamento em bola de neve, que é quando você perde o controle sobre esse regime fiscal. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre a estrutura de gastos. No nosso caso particularmente, eu vou falar um pouco também de um drama que agora está atingindo o mundo inteiro. Antes era um drama muito comum na América Latina, mas agora está atingindo as economias mais avançadas também, que é o problema do excesso de dívida, que veio primeiro com o Covid, a ação contracíclica, os gastos que tiveram que ser feitos no mundo inteiro para combater a pandemia, os efeitos da pandemia, os efeitos recessivos da pandemia. E isso acabou criando esse problema de excesso de gastos e endividamento acelerado no mundo inteiro. O Brasil ficou fora dessa confusão, porque nós trabalhamos de uma forma bastante eficiente esse regime fiscal. Então vamos conversar primeiro sobre essa coisa intertemporal. É importante reconhecer que toda vez que você está gastando muito mais do que você arrecadou de impostos,
Na verdade, você está jogando o peso desse abuso da geração contemporânea sobre os seus filhos e netos. Você está jogando sobre gerações futuras o efeito da sua irresponsabilidade fiscal. Então é muito importante isso. Quando há um governo populista, gasta muito, se endivida aceleradamente, o que ele está dizendo é o seguinte: meus filhos e meus netos vão pagar pela minha irresponsabilidade. É muito importante ter sempre isso em mente. O caráter intertemporal dos regimes fiscais. É muito bom você poder, às vezes, gastar um pouco mais do que você arrecada, mas é sempre importante que você não deixe haver um desequilíbrio entre a sua dívida e sua capacidade de pagamento. Por exemplo, uma família, ela pode se endividar um pouco, comprou um carro novo, comprou uma casa, comprou um eletrodoméstico, ela pode tomar um pouco de dívida. Agora, ela tem que conseguir, com os salários da família, o marido, a mulher, os filhos, todo mundo junto, pagar aquelas prestações. Se houver um excesso de endividamento, a família entra em colapso, recebe um corte de crédito, vai para o cadastro negativo, ou fica pagando juros muito altos e depois tem dificuldade até de pagar a escola de criança e tudo isso porque se endividou excessivamente. Da mesma forma, uma empresa, quando a empresa se endivida excessivamente, ela tem problema ali na frente, não consegue mais dar, às vezes, até um resultado operacional positivo, mas com excesso de endividamento fica com prejuízo, quando você considera as despesas com juros da dívida. E o mesmo vale para os países. Os países, às vezes, ficam inadimplentes, recorrem à moratória interna na dívida, moratória externa, dão um calote também. Então é muito importante se lembrar sempre desse aspecto intertemporal. Você pode se endividar quando precisar, mas você tem que ter uma relação dívida-PIB relativamente controlável. Isso vale para os países, as empresas também, um nível de alavancagem tolerável, e as famílias também, um nível de endividamento que a família consiga suportar os pagamentos de juros sem entrar em estresse financeiro. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que eu queria também enfatizar é que há diferentes formas de ajustes. Por exemplo, e isso tem a ver um pouco com a economia política. Normalmente a gente fala de política econômica. Vamos gastar mais, vamos reduzir os impostos. São as políticas econômicas, o que o governo está fazendo. Mas tem sempre um aspecto também de economia política nisso. Por exemplo, os liberais democratas, eles preferem controlar os gastos públicos e reduzir os impostos. Então, quando há um desajuste, eles preferem controlar os gastos públicos, porque eles acreditam que o setor privado é que é o motor de crescimento. O impulso de crescimento vem de milhares de empresários, trabalhadores, cada um fazendo o seu papel de um lado, de outro, investimentos que vêm de fora, que vêm da poupança interna, avanços tecnológicos que vêm de fora, inovações também internas, educação, tecnologia, capacitação de mão de obra, treinamento, todas essas forças do setor privado é que fazem o crescimento. E aí, o governo, na verdade, é responsável por serviços básicos, segurança pública, saúde, saneamento, saúde pública, na verdade, forças armadas. Quer dizer, então, o papel de estimular o crescimento, gerar emprego e renda, o setor mais dinâmico é o setor privado. E o setor público é justamente para garantir a igualdade de oportunidade, o acesso dos mais frágeis e vulneráveis aos serviços básicos de saúde, de educação, etc. Ou seja, aparar as arestas que a economia de mercado, às vezes, deixa para trás. Por outro lado, o social-democrata pensa ao contrário, que quem faz crescimento econômico é o governo, com investimentos. Então, ele prefere sempre aumentar os impostos. Ele vai gastando cada vez mais e aumentando os impostos ou se endividando. Então, a grande clivagem, a grande bifurcação é justamente, do ponto de vista de economia política, é o social-democrata de um lado, mais à esquerda, o liberal-democrata de outro lado, a centro-direita. Nós, por exemplo, agora vindo para o caso brasileiro, pensando na estrutura de gastos, nós tínhamos que produzir uma estrutura de gastos que fosse, ao longo do tempo, sustentável. Então, nós víamos, por exemplo, a primeira grande despesa do setor público era, exatamente a primeira grande despesa,
era a Previdência Social. A Previdência Social tinha gastos explosivos, exponenciais, uma escalada rumo ao colapso, por várias razões. Primeiro, pelos privilégios que ela tinha, quer dizer, gente que já ganhava 10, 15, 20, 30, 40 salários mínimos, além de você ter tido a oportunidade a vida inteira, com bons salários, bons empregos, bem acima do resto da população, além de todas essas vantagens, você ainda tinha o privilégio de, quando está velho, depois de ter poupado mais, ganho mais dinheiro, acumulado mais recursos, o Estado vai continuar transferindo renda para você, tributando os mais frágeis, os mais vulneráveis, tirando dinheiro de todo mundo para pagar impostos, para transferir justamente para quem já teve a chance a vida inteira de acumular. Nós defendíamos que não, que devia ser uma renda básica de cidadania, uma renda de aposentadoria para todo mundo, mais ou menos igual, ou com pouca variação, em vez de agravar a distribuição de renda. Quer dizer, um idoso bastante rico ainda ia receber uma previdência bem maior do que a de um idoso que era frágil, economicamente frágil. Não faz sentido isso. Era uma transferência perversa de renda, tributando a população em geral, mais vulnerável, com impostos inclusive indiretos, impostos inadequados, que são regressivos, e transferindo renda para quem já teve dinheiro a vida inteira e já teve a oportunidade de acumular recursos a vida inteira. Então nós tínhamos que fazer isso, dar uma previsibilidade, uma estabilidade. E isso aconteceu. Como percentagem do PIB, essas despesas acabaram se estabilizando e até descendo um pouco, com, por exemplo, a reforma da Previdência. Então, demos uma previsibilidade, apesar de ainda termos deixado muito a desejar, porque tínhamos que ter feito uma mudança para o regime de capitalização. Porque aí você vai ter uma dívida no futuro para pagar, que é esse passivo previdenciário, você tem que se responsabilizar justamente pelos recursos que você vai dar para os mais idosos lá na frente, mas você tem que levar produção, capacidade produtiva lá na frente. Então você tem que acumular uma poupança para poder lá na frente ter esse trabalho, digamos assim, minimizado. Se você já conseguiu levar uma poupança para lá, você pode fazer a poupança garantida. Olha, se você conseguir chegar lá com bastante recurso, pronto, você se cuidou. Se não chegar, a gente completa. O governo completa o que precisava para te garantir essa provisão quando você estiver idoso. E o problema é grave porque existe a pirâmide demográfica. Quando a Previdência, há 50 anos atrás, 60 anos atrás, você tinha uma pirâmide demográfica que era assim, muitos jovens pagando impostos, na base aqui são os mais jovens, e os idosos poucos. Se você botasse por idade, os mais idosos aqui em cima, os mais jovens aqui embaixo. Então você tributava bastante gente na base e a Previdência estava tranquila para pagar os idosos. Só que à medida que o tempo passa, isso aqui vai mudando. A pirâmide vai virando um losango. O Brasil, por exemplo, já está nessa fase. Menos gente, né? Aqui, mais gente com mais idade, e aqui a população entre 20 e 50 anos. Já está escrito que lá no futuro vai ser o contrário. Você vai ser muitos idosos, que a Previdência tem que pagar, e pouca gente recolhendo a arrecadação aqui para poder pagar a população com envelhecimento. Então, essa dinâmica perversa da Previdência, que é a dinâmica demográfica, ela já é um aviso de que há um problema dramático para frente e que você só resolve com um sistema de capitalização, que nós não conseguimos ainda fazer. Eu tentei, mas nós não conseguimos fazer. Nós só conseguimos moderar, reduzir os privilégios. A turma aqui estava ganhando muito mais, o governo estava fabricando desigualdades entre os idosos, transferindo muito mais dinheiro justamente para quem já tinha benefícios, estabilidade, salários bem mais altos. Então nós conseguimos pelo menos reduzir essa dispersão. Era a primeira grande despesa. Importante, então, para um liberal-democrata é controlar as trajetórias futuras de despesa. Não é pensar só no ano de hoje, você tem que pensar nas futuras gerações. Como é que eu impeço que filhos e netos nossos tenham uma despesa insustentável lá na frente? Ou que tenham uma moratória, ou que de repente quebrou a Previdência Social e não pode pagar nada para ninguém. Então você tem que pensar antes e garantir uma trajetória estável. Nós conseguimos produzir isso em relação à Previdência, por exemplo. Pelo menos uns 10 anos, nós quebramos essa dinâmica explosiva que havia. A segunda maior despesa que nós tínhamos, juros, despesas com juros da dívida. Juros sobre a dívida. Juros sobre a dívida. Dívida pública. Não é? Então você tem uma dívida pública elevada,
Aquela primeira que eu falei, por exemplo, a Previdência, eram 700 bilhões por ano e subindo, 740, 780, já ia para 800 e pouco. Então, era uma despesa bastante grande, 700 bilhões. A segunda maior era juros sobre a dívida, era 400 bilhões por ano. E os economistas, em geral, dizem, bom, isso não há o que fazer, porque isso aqui é uma dívida, é um estoque de dívida, digamos, você tem aí 4 trilhões de dívida, vamos supor que fosse 4. Na verdade, isso aqui já está em 8, 7, 8. Eu vou dar um exemplo de 4 só para arredondar aqui. 4 trilhões de dívida. Aí você tem um juro de 10% ao ano, te dá os 400 bi por ano de dívida. Você teria que pagar todo ano. Ora, os economistas dizem, não há o que fazer. Isso aqui é uma herança do passado. Governos anteriores fizeram esse estoque de dívida, eu não consigo fazer nada. E isso aqui é o Banco Central. O Banco Central é independente. Ele tem que combater a inflação. Então não há o que a gente possa fazer. A despesa é essa e acabou. Esse é o raciocínio convencional. Eu digo, está errado. Isso é verdade por um ano. Esse ano eu não consigo alterar isso aqui. Não há o que fazer. Isso aqui realmente vem do passado e isso aqui o Banco Central tem que determinar para combater a inflação. Então esse ano eu não consigo mudar isso, é uma verdade. Mas lembre-se do caráter intertemporal dessas despesas. Isso é verdade num ano, mas que tal se eu, por exemplo, desinvestir? Se eu fizer privatizações, se eu fizer concessões, se eu reduzir a alavancagem de bancos públicos para pagar a dívida, resgatar a dívida, que é o que o país deve fazer para não deixar a dívida explodir lá na frente. Então, se eu fizer isso, eu posso baixar, por exemplo, a dívida de 4 trilhões para 3 trilhões e 600. Se eu trabalhar sobre o estoque da dívida, desinvestindo, como uma família faz. Família tem um problema de saúde, família está com um problema de pagamento, vende um carro, vende a casa de campo, reduz a dívida. Então, de um ano para o outro, você consegue derrubar o estoque da dívida se você fizer privatizações, desalavancagem de bancos públicos, concessões, vendas de ativos imobiliários. O maior imobiliário do planeta é o governo brasileiro. Nós temos trilhões em imóveis espalhados pelo país. Então nós podemos fazer essa venda, você reduz isso. E da mesma forma você pode trabalhar aqui também. Se você tiver uma política fiscal forte, por exemplo, o Banco Central pode trabalhar com juros mais baixos. Como é que são formados os juros do Banco Central? Esse juro de 10%. É a inflação mais o juro real, que a gente chama. É a inflação mais o juro real, ou juros reais. Então, a inflação é 4%, o juro real era 6%, porque o déficit é muito grande. Você reduziu o déficit fiscal, esse juro real pode ser 3%. A inflação caiu para 3%, pronto, esse juro que era de 10% pode cair para 6%. 3% de juro real e 3% de inflação. Então, é importante, o que sai daqui é o seguinte, tem que ter um fiscal forte, uma política fiscal forte. Ela garante que o Banco Central consiga trabalhar com juros mais baixos. E, por outro lado, você tem também políticas de gestão de patrimônio público. Isso aqui, no setor privado, nas empresas, a gente chama de balance sheet repair, o reparo do balanço, conserto de balanço. Preciso consertar meu balanço. Eu estou com a dívida muito grande, eu vendo alguns ativos, liquido, reduzo a dívida. Então, balance sheet repair. Nós usamos isso fortemente. Então, quando você usa um fiscal forte para derrubar os juros e, ao mesmo tempo, você derruba o estoque da dívida, esse serviço chegou a cair uns 160 bilhões a menos. Esse número veio de 400 e pouco, veio para 200 e poucos. Então, é possível também derrubar e controlar esse segundo grande componente de despesas públicas. A terceira maior despesa era justamente a folha de salários. Na época, isso aqui estava pouco acima de 330 bilhões. Como é que a gente faz aqui? Vamos fazer uma reforma administrativa, vamos modernizar. Houve uma proposta, inclusive, por um ex-presidente da Câmara de Deputados, vamos cortar 25% a folha de salários, vamos cortar os salários em 25%. Não há necessidade de fazer isso. Como você tem um país que tem uma inflação de 3%, 4% ao ano, você não precisa cortar gastos. Basta você não expandir os gastos, que naturalmente, como o PIB cresce, aquilo ali vai se equilibrando e se reduzindo como percentagem do PIB. Então, o que seria o correto aqui? E nós acabamos fazendo. Nós fizemos uma reforma administrativa invisível. O que nós fizemos? Normalmente,
você, por exemplo, nos últimos 17, 20 anos, tinha havido uma contratação de 160 mil novos funcionários públicos. O que nós fizemos foi o seguinte, nós digitalizamos o serviço público, nós modernizamos. O Brasil ganhou o prêmio, a classificação no Banco Mundial, de o melhor governo digital das Américas. E o segundo melhor governo digital do mundo. Porque o que acontece? Se aposentaram 40 mil e nós, na verdade, digitalizamos o serviço público. Então, desde abrir uma empresa, que levava 6 meses, você tinha que comunicar à Câmara de Comércio do município, à Receita Federal, Secretaria de Comércio de Estado. Nós temos o seguinte, nada disso. Você abre a empresa, você tem até 2 anos para comunicar apenas uma agência e ela digitalmente informa todas as outras agências. Então, resultado, você abrir uma empresa hoje leva um dia, algumas horas. Da mesma forma, a aposentadoria. Você tinha que fazer prova de vida para receber dinheiro, etc. Agora não, é tudo digital. Se a pessoa está doente numa cidade, ela não precisa ir para uma outra cidade, para um hospital, para mostrar que está viva, para poder começar a receber. Não, ela faz tudo digitalmente. Então, com os serviços digitais, nós conseguimos impedir o aumento de gastos e também, como houve o Covid, pessoas perdendo as vidas, empresas fechando, milhões de pessoas perdendo emprego, nós simplesmente, em tempos de guerra, interrompemos o aumento de salário no funcionalismo público nos 3 níveis, governo federal, governo estadual, governo municipal. Pela primeira vez na história, 5 mil municípios com superávit, 26 estados com superávit, governo federal com superávit primário, todo mundo com superávit primário. Por quê? Porque no meio de uma guerra, quem já tem estabilidade de emprego, já tem um bom emprego, está trabalhando em home office e tem um salário acima da média da população brasileira, deu sua contribuição durante a guerra. Por isso que eu digo que nós somos uma geração que pagou pela guerra. Todo mundo fez sacrifício. O setor privado perdeu o emprego, quebrou a empresa, sofreu perda de salário. O setor público contribuiu, suspendendo, interrompendo, durante o Covid, os reajustes. E aí esse ajuste foi extraordinário. Aqui nós tivemos também um ajuste extraordinário. E do lado dos impostos, de novo, volta aquela grande colocação. Nós achamos que é importante, e isso eram condições, inclusive, de acesso do Brasil ao OCDE. A nossa reforma tributária ela estava indo para as melhores referências no mundo. Então, no Brasil, você tem excesso de impostos e impostos disfuncionais. O Brasil gasta muito e gasta mal, e tenta arrecadar muito e arrecada de forma também disfuncional. Já se falou várias vezes que é um manicômio tributário, o sistema tributário brasileiro. Então, lembre-se que o regime fiscal tem o regime de gastos, que a gente tem que tentar dar previsibilidade, e tem o regime tributário, a estrutura de impostos. Não só o tamanho, a altura dos impostos, que eram, há 30, 40 anos atrás, eram 18%, 19% do PIB. E o Brasil crescia 7% ao ano. Hoje, os impostos já chegaram a 34%, 35% do PIB. E o Brasil parou de crescer. Exatamente porque, como houve excesso de gastos públicos, o governo teve que sair aumentando impostos e, ao mesmo tempo, se endividando em bola de neve. Então, o que acontece? Quando os gastos explodem, né, você tem os gastos menos os impostos. E isso é o aumento na dívida, delta dívida. Então, se os gastos estão subindo aceleradamente, o déficit começa a aumentar como percentagem do PIB. Você sai aumentando os impostos, não consegue fechar, isso aqui cresce muito mais rápido com o social-democrata, não consegue fechar, e aí começa o endividamento em bola de neve. Quando você se endivida em bola de neve, começa a subir os juros. Quando começa a subir os juros, começa a cair os investimentos. E quando caem os investimentos, começa a cair o crescimento econômico. Cai o ritmo de crescimento da economia. Essa aqui é a história dos últimos 40 anos no Brasil. Os últimos 40 anos no Brasil são os gastos crescendo de uma forma descontrolada. O governo tenta aumentar os impostos, se endivida em bola de neve, os juros sobem, o investimento cai. Quando ele aumenta os impostos, o investimento também cai. O investimento cai por 2 razões. Porque está subindo os juros e está subindo o imposto. Se sobe o imposto, tem menos capacidade de investimento do setor privado. E, ao mesmo tempo,
está se endividando em bola de neve, juros altos, menos investimento no setor privado. O que a evidência empírica mostra, e não é só no caso do Brasil, a América Latina inteira, isso já aconteceu antes na China, na União Soviética, é que quando o governo entra demais na economia, ele acaba derrubando os investimentos do setor privado. Esse exemplo é muito claro. Até hoje no Brasil, os investimentos públicos são em torno de 1%, 2% do PIB. Quer dizer, se você dobrar ou triplicar isso aqui, nós estamos falando de 20, 30, 40 bilhões. Só que do lado de lá, tem trilhões de investimento privado preparados para entrar na economia. Então você, achando que vai crescer, aumenta 10, 20, 30 bi aqui os gastos, sobe o juros, sobe o endividamento, derruba o investimento privado num número muito maior do que você aumentou do lado de cá. Essa é a história do desenvolvimentismo na América Latina. A teoria social-democrata, que é o governo que promove o crescimento. Ao contrário do liberal-democrata, que diz o seguinte: deixa o Estado nas funções básicas, que a inflação é baixa, os juros são baixos, a economia vai crescer mais rápido. E isso foi o que aconteceu basicamente com a América Latina inteira. Ela afundou. Quanto mais o governo foi se apossando da economia, através de empresas estatais, que eram os braços armados dos governos militares, que usavam as estatais para fazer os investimentos, etc., a capacidade de investimento foi aumentando, aumentando, até que desorganizou as finanças completamente. E isso é curioso, porque tanto a direita quanto a esquerda praticavam o mesmo equívoco. Os militares eram estatistas, gostavam da intervenção estatal. E a esquerda também. Quer dizer, por exemplo, os militares argentinos e o Perón, juntos, quebraram a Argentina em 40, 50 anos. Da mesma forma, o modelo brasileiro de crescimento foi perdendo velocidade, e o Brasil, que era um dos países, se você pegar os últimos 100, 110 anos, a economia brasileira estava entre 2, 3 que mais cresceram, em 100, 100 e poucos anos. Só que mudou completamente. Antes o Brasil atraía gente, atraía imigrantes do mundo inteiro, atraía investimentos do mundo inteiro, era uma economia relativamente livre, indústria têxtil, indústria de café, exportações agrícolas, era uma economia relativamente livre. E foi aumentando o grau de intervenção, aumentando, e o ritmo de crescimento foi caindo, caindo, até que o Brasil parou. E parou, como a América Latina inteira começou a dar para trás, por excesso de gastos públicos. E vivemos, então, décadas de desorganização. Toda a América Latina. Inflação muito alta, tudo isso. Ora, morreu da mesma doença o socialismo do outro lado do mundo. A Rússia, a União Soviética implodiu pela má alocação de recursos, falta de crescimento, além da arbitrariedade política, além do fechamento político, além do sofrimento, da falta de dignidade, das prisões, de tudo isso. Quer dizer, o problema do intervencionismo é que ele não para. Quanto maior a força do Estado, mais ele exerce essa força. Ele exerce na economia, ele escolhe campeões, ele escolhe vencedores, ele prejudica adversários, ele prende, ele vai extrapolando. Quanto maior o poder do Estado, menor a liberdade de opinião, melhor a liberdade de imprensa, a liberdade econômica, a capacidade de inovar, a capacidade de abrir uma economia. O Paulo Guedes já volta com a segunda parte dessa aula. Mas antes, tenho 2 avisos importantes. Somente quem fizer parte do nosso grupo no WhatsApp pode ganhar uma série de presentes ao longo do nosso curso gratuito. Se você já está recebendo nossas mensagens de WhatsApp, significa que você já está cadastrado e não precisa fazer mais nada. Agora, se você chegou aqui pelo YouTube, pelo e-mail ou de outra forma qualquer, entre no grupo clicando no link que está aqui abaixo. Faça isso agora mesmo, porque somente quem estiver no grupo do WhatsApp vai receber um resumo gratuito das aulas magnas com o Paulo Guedes. Outro benefício incrível e exclusivo para quem estiver no grupo do WhatsApp é ter direito a cursar o nosso MBA em Macroeconomia e Portfólio Management com até 35% de desconto. Por último, hoje uma pessoa também vai ganhar uma bolsa integral para cursar o nosso MBA de graça. A gente criou uma hashtag para você escrever no campo de comentários aqui embaixo do vídeo. A hashtag da aula de hoje é Caminho da Prosperidade. Deixe um comentário com essa hashtag e um pequeno texto explicando por que o Brasil não pode voltar a cometer os velhos erros do passado. O comentário mais criativo vai ser premiado com uma bolsa integral para cursar o MBA do Paulo Guedes. Vou te dar um exemplo de comentário. Hashtag Caminho da Prosperidade. Controlar os gastos públicos contribui para a redução dos juros, impede o endividamento em bola de neve
e incentiva o setor privado a aumentar os investimentos. Viu só, fazendo algo tão simples quanto deixar um comentário com a hashtag Caminho da Prosperidade, você já vai ter a chance de ganhar uma bolsa do MBA. Então, pause essa aula, deixe seu comentário e entre no nosso grupo do WhatsApp. Voltamos agora à nossa aula com o Paulo Guedes. Da mesma forma que quando examinamos um regime fiscal, é importante conhecer a estrutura de despesas, os gastos do governo, que são aquelas trajetórias futuras que nós queremos controlar. Da mesma forma, nós temos que conhecer a estrutura tributária. Não só o tamanho dos impostos, a carga, que é muito alta no Brasil. Nos últimos 40 anos, ela saiu de 18%, 19% do PIB, dobraram, chegaram a 36% do PIB. E não é coincidência que à medida que a carga tributária foi aumentando, o ritmo de crescimento da economia foi cedendo. Nós fomos perdendo velocidade. Porque você foi justamente drenando os recursos do setor privado. Os consumidores que podiam estar com esses recursos comprando coisas estão pagando excesso de impostos que vão para o governo. Da mesma forma, os investidores, os empreendedores que estão fazendo os investimentos para botar a economia para crescer, estão pagando impostos, drenando os recursos para irem para o governo. Então o Brasil foi perdendo o ritmo de crescimento pelo excesso de impostos. E além do excesso de impostos, a carga tributária em si, a disfuncionalidade da tributação. Por exemplo, nós estávamos conversando justamente com a OCDE. O Brasil queria um acesso à OCDE, na verdade, para usar a OCDE como um benchmark, como uma referência para nós migrarmos para uma estrutura funcional de tributação. Por exemplo, e nós fizemos isso um pouco também de uma forma invisível. Da mesma forma que nós fizemos uma reforma administrativa invisível, quando digitalizamos, quando simplificamos processos, desburocratizamos, nós também fizemos, de certa forma, um avanço na parte tributária. Quando você não corrige a tabela do imposto de renda, você, de certa forma, está aumentando o imposto de renda. A tributação está subindo, a alíquota efetiva está subindo, quando você não corrige a tabela do imposto de renda pela inflação. Quando você desindexa a tabela, os impostos vão subindo devagarzinho. Então você está tendo mais arrecadação. Por outro lado, nós derrubamos os impostos indiretos, que são os regressivos, que incidem sobre a maior parte da população frágil, que são IPI, ICMS. Então, de um lado, reduzir os impostos indiretos e, de outro lado, subir um pouco os impostos diretos, o imposto de renda, é um movimento na direção correta. Mesmo que você possa corrigir, mas você, de uma forma ou outra, deixar subir um pouco o imposto de renda sobre as faixas mais altas. E o caso limite, que nós chegamos a aprovar na Câmara de Deputados, mas não conseguimos no Senado. Lobbies muito fortes do setor financeiro acabaram impedindo a tributação dos mais favorecidos em geral, que foi a tributação dos super ricos. 360 bilhões de reais por ano ganhos por 60 mil indivíduos. Com imposto de renda zero. Nós conseguimos, direita e esquerda, juntos, aprovamos na Câmara de Deputados, mas não conseguimos avançar no Senado pelos lobbies que foram colocados lá, que era exatamente o imposto sobre lucros e dividendos, o imposto de renda, relativamente baixo. Nós queríamos cobrar apenas 15%. Hoje, 60 mil indivíduos que ganham 360 bilhões, que a gente chama de super ricos, pagam zero de imposto de renda. E eles se defendem dizendo o seguinte: não, mas a minha empresa já pagou. Mas nós não queremos que a empresa pague. Nós queremos que, quando o dinheiro sai da empresa para o super rico, vai comprar seu avião, comprar sua ilha, comprar sua... Está tudo certo. Agora, passa na Receita Federal e paga o imposto sobre lucros e dividendos primeiro. Mas eles conseguiram bloquear esse imposto. E da mesma forma, a própria arrecadação para financiamento da Previdência, eu sempre disse que os encargos sociais e trabalhistas são armas de destruição em massa de empregos. Não foi coincidência que nós tínhamos, quando chegou o Covid, nós tivemos que criar as transferências de renda para ajudar os mais frágeis, nós descobrimos 40 milhões de invisíveis. Ou seja, tem 46 milhões de pessoas com carteira de trabalho assinada e tem 40 milhões de pessoas invisíveis, que não têm carteira, porque os encargos sociais e trabalhistas são armas de destruição em massa. Quando entra um, consegue o emprego, o outro cai dentro d'água. Porque um trabalhador custa 2.
Quando você bota os encargos todos lá, tem 90% a mais de custo. Então, a empresa, para pagar 1.100 para o trabalhador, ela acaba gastando 2.000. Onde podia ter 2 trabalhadores, tem um só. 46 milhões tem carteira, 40 milhões sem carteira. Então, isso é uma forma completamente equivocada de arrecadar recursos para a Previdência. É uma arma de destruição em massa. É equivocado. Nós temos que rever isso daí também. O Brasil está devendo realmente uma reforma tributária, mas nós não podemos nunca confundir uma reforma tributária com um aumento de arrecadação. Uma coisa é a reforma tributária. Por exemplo, você aumenta o imposto sobre os super ricos, você aumenta o imposto acabando com o juro sobre capital próprio, que é aquela dedução que na hora de pagar o dividendo o lucro é grande, mas na hora de pagar o imposto de renda o lucro fica pequenininho pela dedução do juro sobre capital próprio para o sistema financeiro. Então, na hora que você remove isso, a arrecadação sobe. Mas ela sobe para você poder baixar os impostos sobre os empregos, que são os encargos trabalhistas e previdenciários, para você poder baixar o ICMS, o IPI, feito nós baixamos. Quer dizer, você reduzir o imposto de renda das empresas. Quer dizer, o super rico paga mais porque o dinheiro saiu da empresa. Mas a empresa pode pagar menos. Os últimos 40 anos, os impostos no mundo inteiro caíram de 40, 45, a média era 45, 44. Os impostos que a gente chama de corporate, os impostos corporativos, os impostos sobre as empresas, caíram de 44, 45% para 25, 26%, em média, no mundo inteiro. No Brasil foi o contrário. Saiu de 20, 21, 22% e foi para quase 40%. Então, nós estamos fazendo errado mesmo, as nossas são errados. Aí vocês podem dizer, bom, mas você acabou de passar por lá, por que você não fez isso? Tentamos, aprovamos na Câmara de Deputados, não conseguimos aprovar no Senado. Isso em meio ao Covid, em meio à confusão inteira. Mas conseguimos andar em direção às exigências da OCDE. Andamos em direção, criamos a proposta do Imposto sobre Bens e Serviços, que é o Imposto sobre Valor Adicionado, que existe na Europa, que é um imposto mais avançado do que ICMS, IPI, esses impostos. Então conseguimos formular isso, conseguimos aprovar isso na Câmara, mas não avançou no Senado. Então espera-se que nós consigamos avançar com essa pauta da reforma tributária. Mas sempre lembrando, para um governo social-democrata, falar em reforma tributária é aumentar imposto. Para um governo liberal-democrata é o contrário. A reforma tributária é para atenuar e reduzir e tornar mais funcional uma arrecadação menor, porque os gastos do governo estão sendo controlados. Como nós podemos nos assegurar de que um regime fiscal é sustentável ao longo do tempo? Como nós podemos nos assegurar que existe a sustentabilidade fiscal? Independente de ser um governo social-democrata, que gasta mais e aumenta os impostos, ou liberal-democrata, que gasta menos e reduz os impostos. Como é que nós podemos nos certificar que, seja um ou seja outro, a política fiscal é sustentável? Observando o que está acontecendo com a dívida PIB. A dívida PIB, a relação dívida-PIB. Os países emergentes, vamos supor que tenham agora, depois do Covid, a dívida PIB média era em torno de 60%, ela deu um pulo para 70%. Então vamos supor que esteja aqui 70%. Seja o ponto médio. Da mesma forma que existe uma meta de inflação, não é? E que o Banco Central controla a sua ferramenta, que são os juros, para a inflação ficar dentro da meta, nós podemos, da mesma forma, associar a sustentabilidade fiscal a uma meta de dívida PIB, a uma faixa de dívida PIB. Quer dizer, suponha que seja entre 60% e 80%, por exemplo, só para exemplificar. Então, quando tem um Covid, ela saiu, vamos supor, da média de 60%, veio para 70%. Vamos supor que houvesse de novo uma reincidência ou de uma guerra. Quando ela está aqui, quando ela sai dessa faixa de sustentabilidade, porque lembrem-se, isso aqui é a dívida em relação ao PIB, ou seja, a capacidade de pagamento. Se isso está acontecendo, indo para 90%, para 100%, quer dizer que nós estamos empurrando o custo da guerra, da dificuldade para nossos filhos e netos. Nós estamos, na verdade, comprometendo os jovens, os idosos. Nós estamos dizendo o seguinte, vai ter um dia que nós não vamos pagar a Previdência. Vai ter um dia que nós não vamos conseguir ter recursos para sistema de saúde público. Vai ter um dia que nós não vamos ter recursos para programas sociais. Por quê? Porque nós estamos cada vez mais transferindo renda para rentistas.
Ou então vai ter um dia que vai haver um calote na dívida. Então, toda vez que isso acontecer, é importante que as variáveis de controle sejam acionadas para isso descer de volta para a faixa. E isso aqui é perfeitamente a forma desejável de você garantir a sustentabilidade fiscal. É garantir que a dívida não explode em relação ao PIB. E essas variáveis de controle, nesse caso, são muito mais férteis até do que o Banco Central. O Banco Central só tem uma variável, que é a taxa de juros. Quando a inflação escapa, ele só tem uma variável, que é a taxa de juros. Já o regime fiscal tem muitas variáveis. Nós usamos muitas variáveis. Nós desinvestimos em empresas estatais, nós desalavancamos bancos públicos, nós vendemos imóveis, controlamos gastos. Você tem variáveis de fluxo e variáveis de estoque. Algumas variáveis de fluxo nós chamamos de variáveis de controle, instrumentos, ferramentas de controle. Então você tem várias ferramentas de controle. Eu posso privatizar, eu posso abrir concessões, eu posso desinvestir, eu posso desalavancar bancos públicos. Tem várias ferramentas que você pode recorrer para garantir a sustentabilidade fiscal a longo prazo. Então a minha conclusão, particularmente, depois de ter passado pelo governo, é de que nós devíamos criar essas metas fiscais, que é tentar manter faixas de... Toda vez que entra aqui, você tem que usar... O governo é social-democrata, gasta muito e aumentou os impostos. Ok, ele fica aqui dentro. Ele está aqui dentro, porque ele gasta muito, mas ele aumentou os impostos. A economia vai crescer menos, porque você aumentou muito os impostos. Ele acha que vai crescer mais, porque ele fala, o governo está gastando mais, o governo está investindo mais, vai crescer mais. É a aposta que o governo social-democrata faz, que ele vai crescer mais porque o governo está investindo mais. Isso é tentado há mais de 50 anos na América Latina e só deu errado. Mas é uma aposta que o governo eleito tem o direito de fazer. Eu vou gastar mais e vou aumentar os impostos. Mas então ele fica por aqui. O país cresce menos, mas a dívida PIB é sustentável, porque ele aumentou os impostos. A mesma coisa o liberal-democrata. Olha, eu vou gastar menos e vou reduzir os impostos. A economia vai crescer mais e a dívida PIB também vai ficar por aqui, porque ele baixou os impostos, porque primeiro ele controlou os gastos. Agora, se entrar nessa faixa aqui, tem que ter um regime qualquer que, mesmo sendo um social-democrata, você vai precisar corrigir para devolver a coisa para cá. A ideia do teto de gastos era uma ideia de justamente garantir que você não gaste muito. Só que o social-democrata tem o direito de falar assim, não, mas eu quero gastar mais. Tudo bem, então você vai ter que botar impostos. E vai perder popularidade por aumentar os impostos. Vamos ver se você pelo menos ganha em crescimento, que é a sua aposta. Você quer gastar mais, mas não é jogando a responsabilidade para os nossos filhos e netos. Não é inviabilizando as aposentadorias no futuro, inviabilizando os programas sociais no futuro. E, curiosamente, quem vai ter esse programa agora, esse problema seríssimo, são os países avançados. Ainda semana passada eu lia que a dívida americana está chegando a 23 trilhões de dólares. E os juros lá estão em 5%. 5% de 23 trilhões de dólares dá mais de 1 trilhão de dólares por ano de serviço da dívida, de juros sobre a dívida. É a primeira vez na história que os americanos vão gastar mais com o serviço da dívida do que o que era sempre uma prioridade nos Estados Unidos, que eram os armamentos, a indústria de guerra. Então os americanos têm base espalhada pelo mundo inteiro, bases militares espalhadas pelo mundo inteiro, tem uma indústria de guerra bastante forte, potente. Eles agora vão ter um problema que nós sempre tivemos. Nosso problema é o seguinte, poxa, a despesa de juros está muito grande, está sobrando pouco para os programas sociais. Por exemplo, quando nós chegamos ao governo, gastava-se com Bolsa Família 50 bilhões e com o juro da dívida 400 bilhões. 8 vezes mais. Nós conseguimos reduzir essa despesa da dívida para 260 bi e os programas sociais foram para quase 200 bi. Foram para 160 bi. Nós triplicamos os programas sociais. Eu dizia sempre que o Brasil era o país dos rentistas e o inferno dos empreendedores, porque o juro muito alto, o governo gastando sem parar, se endividando, vale mais a pena você botar dinheiro a juros do que fazer um empreendimento e ter problema, excesso de impostos, excesso de burocracias, etc. Então era um inferno para os empreendedores. E era o paraíso do rentista. Só empresta o dinheiro lá e fica tranquilo. Quando o governo gasta muito, vem um pouco mais de inflação, está aconteceu no mundo inteiro, vem um pouco mais de juros, a despesa com a dívida aumenta, os investidores privados preferem sair da renda variável e ir para a renda fixa,
Isso diminui o potencial de IPOs, de captação das empresas privadas que vão fazer os investimentos para frente. Quanto mais uma bolsa sobe, mais investimentos tem, porque a bolsa, na verdade, representa os ativos existentes. Então, se tem uma fábrica de aço que custa 100 bilhões para construir e ela está valendo 300 na bolsa, vale a pena você construir uma fábrica nova. Custa 100 e ela vale 300. Então, quanto maior o valor dos ativos na bolsa, em relação ao que nós chamamos de replacement cost, custo de reposição, quer dizer, o custo de construção de uma fábrica nova, de uma empresa nova, se a empresa está valendo 3 vezes mais do que custa fazer, você expande os investimentos. Então, quando o governo controla os gastos, os juros descem, o valor dos ativos sobem, porque as empresas são, na verdade, o valor presente dos dividendos futuros, dos lucros futuros que elas vão pagar. Então, quando o governo gasta, você controla os gastos do governo, a inflação é mais baixa, o juro real é mais baixo, então o juro nominal, que é a inflação mais juro real, fica mais baixo também, o valor presente daqueles ativos todos listados em bolsa sobe, os investimentos privados são disparados, então todo mundo vai construir empresa nova, os empreendedores ficam animados, fazem IPO, pegam novos recursos, as empresas novas, os private equities fabricam empresas novas. Um private equity é uma fábrica de novos empreendimentos, ela alavanca novos empreendimentos. Então toda essa engrenagem financeira trabalha na direção virtuosa. Vamos respeitar essas engrenagens, vamos buscar essa sustentabilidade fiscal, porque a ciência econômica é relativamente jovem, é uma ciência relativamente jovem, mas ela tira em uma geração um povo da miséria. Ela tirou, por exemplo, da renda per capita mais baixa da América Latina, que era o Chile, em uma geração eles foram para a renda per capita mais alta da América Latina. Aí diziam, mas é fácil porque é um país pequenininho, é fácil tirar 20, 30 milhões de pessoas da miséria, é fácil. Bom, que tal agora a China, com 1,5 bilhão? Tá bom ou precisa de outro exemplo? O caminho da prosperidade é conhecido. Quem quiser, segue. Foi incrível essa aula com Paulo Guedes, hein? Na aula de quarta-feira, ele vai falar sobre a economia internacional e como a aliança entre China e Estados Unidos permitiu que a economia mundial crescesse a taxas elevadas, sem gerar inflação nos últimos 40 anos. Mas agora esse casamento chegou ao fim. A economia chinesa já vem sentindo os efeitos dessa mudança com implicações negativas para os preços das commodities e para o Brasil. Então, já coloca essa aula de quarta-feira na sua agenda agora mesmo. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar o comentário com a hashtag Caminho da Prosperidade e entrar no nosso grupo do WhatsApp para receber os diversos presentes que eu falei. O melhor comentário vai ganhar uma bolsa integral de estudos para o MBA do Paulo Guedes. Esse MBA vai ter aulas com Paulo Guedes e diversos nomes que trabalharam com ele no governo. Evento presencial com Paulo Guedes e com Thiago Nigro para quem se inscrever na segunda-feira. Campeonato de investimentos entre os alunos do MBA, onde o vencedor receberá 100% de cashback das mensalidades do MBA. E convite para você virar consultor de investimentos do Grupo Primo do Thiago Nigro. Então, como eu falei, coloca essa aula na sua agenda e não perca. Te vejo na quarta-feira.